Salut! Se eu te disser que só dá pra fazer uma imersão na língua francesa morando num país como a França, a Bélgica, o Canadá, onde fala francês, você concorda comigo? Tem muita gente que acredita nisso, mas esse vídeo é justamente para você aprender como fazer essa imersão no francês, independentemente de onde você mora. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luísa Casalho, sou professora de francês e quando eu tinha 16 anos eu morei 1 ano na França, eu fiz um intercâmbio lá pelo Rotary, na cidade de Bordeaux. Depois eu voltei pro Brasil, então eu passei justamente por um período em que eu tinha tido um contato muito intenso com o francês e aqui no Brasil eu tive que me adaptar para conseguir manter a língua e inclusive avançar. Hoje eu estudo letras francês na Universidade Federal aqui de Santa Catarina e se você gosta de língua, cultura e aprendizagem de idiomas, você tá no lugar certo. Já aproveita e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Primeiro de tudo, preciso dizer que o intercâmbio, sim, é uma experiência maravilhosa. Eu recomendo para qualquer pessoa que tem vontade de morar no exterior, mas eu sei também que não é a realidade da maioria das pessoas, porque envolve uma série de processos. Envolve dinheiro, envolve burocracia, enfim. E além disso, também tem o ponto de que para muitos programas de intercâmbio, especialmente na universidade, você já precisa ter um nível de francês. Isso quer dizer que você não vai poder esperar para fazer a sua imersão lá. Você vai precisar estudar e tá com um idioma mais consolidado já antes. E aqui, quando eu falo de imersão, não tô falando de você viver o francês 24 horas por dia, de você viver para estudar a língua. Não é isso, eu tô falando de rotina de pessoas normais, que têm estudos, que têm trabalho, que têm outros afazeres, que têm família. Então aqui eu tô falando de uma imersão que é possível, é você conseguir incluir o francês na rotina que você já tem. Para isso, você não vai necessariamente criar mais tarefas, e é algo que você vai ler em qualquer livro que fala de hábito. É muito mais fácil você criar um novo hábito associando ele com hábitos que já estão consolidados. Então a gente vai tentar transformar a sua rotina com algumas versões dela em francês. Por exemplo, você está acostumado a ouvir um podcast tomando café da manhã, ou então lavando louça, como é o meu caso. É de atualidades, ou então um assunto que você gosta. Agora que você está se propondo a fazer uma imersão no francês, esse podcast vai ser em francês. E é claro que esse conteúdo precisa ser adaptado para o seu nível. Não adianta, como iniciante, você pegar um podcast super avançado, porque você não vai entender nada e isso vai acabar te sobrecarregando, talvez até te fazendo desistir antes mesmo de pegar no tranco. Segundo exemplo, você está acostumado a ouvir música o tempo inteiro. É na academia treinando, é no trajeto para a escola, para a faculdade, para o trabalho. O que você vai começar a fazer? Ouvir música em francês. Vou falar de uma experiência pessoal. Quando eu morava na França, eu não ouvia música em francês. Simplesmente não gostava. E aí, não é que eu não gosto de música francesa, é só que eu não tinha tido contato com música o suficiente para descobrir os artistas, os gêneros que eu gostava. Então, esse foi um processo que eu fiz depois de voltar para o Brasil, é muito mais recente, e hoje eu escuto muita música em francês porque eu achei o meu nicho. E é isso que você vai ter que fazer. Então, eu tenho, por exemplo, uma playlist que eu disponibilizo para os meus alunos, que tem um pouco de tudo. Então, é vários gêneros diferentes, de vários países diferentes, porque assim eles conseguem ouvir e ir criando, assim, do lado, à côté, a sua própria playlist. E, claro, hoje em dia os algoritmos ajudam a gente. Então, conforme você vai descobrindo o seu nicho, ele vai sugerindo ali mais músicas de artistas parecidos e assim você vai conseguindo realmente encontrar o que faz sentido. Um terceiro exemplo é redes sociais. Quem hoje em dia que não usa Instagram, TikTok ou então YouTube? Dá pra você aproveitar e treinar o seu algoritmo para mandar conteúdo em francês. Vai exigir um esforço inicial de você começar a seguir perfis. Eu recomendo muito perfis de atualidade, de notícias e também de pessoas que fazem conteúdo direto em francês. Mas tem um detalhe que não é tão detalhe assim, na verdade é um ponto importantíssimo. Você se expor à língua não é a mesma coisa do que aprender. O que eu quero dizer com isso? Você tá só ouvindo ou só lendo não quer dizer necessariamente que você aprendeu algo novo ou que isso está sendo integrado no seu próprio repertório em francês. A gente precisa transformar essa exposição passiva em algo que é um engajamento ativo e tem várias formas de fazer isso. Quanto mais você prestar atenção, relacionar o que está consumindo com o que você já sabe do francês ou outros conhecimentos prévios e também tentar fazer algo ativo com aquilo, maior a chance de você realmente aprender e memorizar. Por exemplo, no caso do podcast, em vez de você só ouvir, você pode, uma vez por semana, pegar um episódio que você mais gostou e acessar a transcrição dele para poder fazer essa pesquisa, poder ir mais a fundo no que ele está propondo.
E claro, nesse tipo de exercício é importante você anotar e você fazer um esforço para usar isso, então seja nas suas aulas de francês, quando você for tentar conversar. Então ir integrando aos poucos o que você aprende no seu próprio repertório. Outra forma muito simples de você fazer algo com isso que consumiu é contar para alguém. Então isso vai te fazer ter que usar suas próprias palavras, às vezes você vai explicar, contar sobre uma expressão que você conheceu e isso traz mais chances de você lembrar disso depois. Também tem um site que eu gosto muito, que é Français Facile avec RFI, que é a Radio France Internationale, que é a Rádio França Internacional. Basicamente, eles propõem alguns trechos de emissões de rádio que já estão no formato de exercício. Então você vai ouvir e você já tem ali algumas tarefas para fazer, que envolve desde gramática até vocabulário, fonética. Então é muito interessante porque está adaptado também aos níveis. E essa parte ativa de você fazer algo com aquilo já está dado no exercício, você não vai ter que ir atrás disso. No caso da música, conforme você vai tendo contato, vai descobrindo o que você gosta, vai te dar vontade de entender o que você está cantando, o que você está ouvindo. Então você pode pegar a letra para estudar e aprender a cantar junto. Isso é muito massa. A música tem algo muito interessante, que é essa ligação com a memória afetiva. Então, eu tenho músicas, por exemplo, que eu aprendi na minha infância e que já passaram muitos anos. Se você colocar ela pra tocar agora, eu sei cantar inteiro, eu sei a letra de cor. Por exemplo, Vagalumes. Então, por criar essa conexão afetiva, que não tem a ver necessariamente com a letra, mas é muito com o que a música faz você sentir, isso acaba facilitando para você aprender justamente o que ela tá dizendo. E eu tenho uma recomendação de site para isso, que é o Lyrics Training. Basicamente tem todo um banco de músicas que você pode acessar, escolher o nível de dificuldade e ali você vai fazer um exercício de completar com as palavras que estão faltando. É muito dinâmico, é bem legal para quem gosta dessa parte de música e tem bastante conteúdo em francês nessa plataforma. No caso das redes sociais é muito conteúdo e você vai ter que fazer um filtro daquilo que realmente é importante, que você quer aprofundar. O que eu faço é ter um grupo comigo mesmo no WhatsApp, onde vi um vídeo que eu achei legal, assisti ele rapidinho, mas depois eu quero consultar porque eu vi uma expressão interessante, eu coloco ali no grupo e assim depois eu consigo voltar nele. E como são vídeos muito curtos, isso não toma muito tempo da minha rotina. Outra maneira de você aproveitar melhor esses conteúdos e que funciona também para iniciantes é você ter contato com notícias, com atualidades do mundo em francês. Primeiro, porque você provavelmente já leu essas notícias, já teve contato com isso, primeiro em português. Então, o assunto não vai ser grandes novidades, mas ali você vai ter a oportunidade de descobrir como que se fala disso em francês e vai estar ativando esses conhecimentos prévios, que facilita de você entender e até usar isso no dia a dia. Se você chegou até aqui no vídeo, pode ser que você esteja se perguntando: mas gente, quando que ela vai falar de filme e série? Porque tem tudo a ver com imersão. E sim, eu deixei esse aspecto pro final. Por quê? Filme e série é muito legal, não só do ponto de vista linguístico, mas também de cultura. Só que para iniciantes a gente precisa ter um pouco de cuidado. Primeiro, porque não cria a expectativa de, com poucos meses de estudo, você conseguir assistir uma série inteira, um filme inteiro, sem legenda em francês. É uma expectativa muito irreal, e aqui eu tô falando do ponto de vista de alguém que estuda francês há quase 10 anos. Até hoje eu aprendo muita coisa assistindo série, porque a gente tá falando de vários contextos diferentes. E gíria, expressão, depende de vários fatores. Depende de geração, de grupo social, até de época. Então, qual é a estratégia para você iniciante que vai assistir um filme em francês? Primeiro, você pode começar assistindo com a legenda em português, para você pegar o contexto. Só que você vai assistir prestando atenção não só nas palavras que se repetem muito, mas também nas expressões, nos gestos, em como as pessoas interagem. Como eu falei, é algo muito cultural, que vai conseguir, como se fosse abrir uma janela para aquela cultura onde você vai se inserir. Mas você já sabe que não adianta consumir conteúdo passivamente, a gente precisa fazer algo com aquilo. Então, qual é a minha sugestão? Você escolher um trechinho do filme, da série, que você realmente quer entender ponto a ponto. E aí você vai pegar, vai colocar a legenda em francês, vai anotar, vai pesquisar, talvez sugere dúvidas que você vai levar para sua aula de francês. Também dá para fazer isso com conteúdos curtos, então no YouTube tem muita coisa de curta-metragem, de animação mesmo, em francês. Eu gosto muito da Lulé, e esses vídeos mais curtos permitem justamente você aprofundar um pouco mais e não ficar só naquele consumo passivo. Também não dá para deixar de falar de aplicativos no celular. Tem muitos alunos que o primeiro contato com o francês foi através do Duolingo. Então, eu não tenho nada contra o aplicativo.
O que eu acho importante é entender como ele funciona. Ele tem esse sistema de gamificação, de memorização. Ele é muito bom para esse primeiro contato com a língua, só que as estruturas são muito simples. Elas não vão conseguir te passar um francês que é usado no dia a dia, para diálogos, etc. É realmente muito limitado. O ponto positivo é que ele tem um incentivo muito grande para você se manter no aplicativo e fazer todo dia. Então isso acaba ajudando na memorização desse vocabulário básico. Então vale a pena usar ele como complemento, mas não como o único recurso, que ele não vai conseguir te levar muito longe no francês. Inclusive, uma opção de aplicativo mais completa é o TV5 Monde Edu, que funciona por nível. Você vai acessar ali exercícios a partir de vídeos, seja reportagem, seja situações do cotidiano. Então tem muito mais diálogo, você consegue aprender muito mais sobre a cultura, porque está dentro de um contexto, não são frases ou palavras isoladas. E claro, ele é gratuito, então isso facilita muito. Agora que você já conhece o mundo de possibilidades para colocar o francês na rotina, e olha que eu nem falei de livro, de literatura, eu quero que você pense em duas perguntas. O que faz sentido para minha rotina hoje? O que eu conseguiria colocar em prática? E 2, o que vai me ajudar a atingir o meu objetivo com o francês. Por quê? Isso vai te ajudar a direcionar a tua estratégia. Por exemplo, você precisa passar uma prova de proficiência. Eu recomendaria focar muito nos exercícios de compreensão do RFI e do TV5 Monde. Por quê? É adaptado por nível, são temas muito variados e é de forma mais estruturada. Então isso vai te ajudar, inclusive, na hora de fazer a prova. E claro, ali você vai fazer simulados, vai fazer aula, etc. Já para quem está se preparando para fazer um intercâmbio, por exemplo, eu recomendaria focar em séries, filmes e música, porque ali você vai ter contato com o francês mais falado, com as gírias, as expressões que vão te ajudar ali quando chegar no país. Aliás, nesse primeiro momento, você pode focar em conteúdos de pessoas que são desse lugar onde você vai morar, porque ali você se acostuma com o sotaque, com as expressões regionais, etc. Meu ponto aqui é que não existe imersão que funciona para todo mundo. Não existe a imersão certa. Existe a que faz sentido para você nesse momento. Então você vai começar, você vai testar, você vai mudar e tudo isso vai depender do andamento do seu francês, do teu processo, mas também das tuas preferências no momento, de como que tá a tua rotina. Esse que é o mais importante, você adaptar essa rotina para que ela seja sustentável a longo prazo. E por último, o que eu falo para os meus alunos, a imersão também serve para despertar a tua curiosidade e você trazer coisas para a aula. Então é nesse contato com o francês que você consegue ter dúvidas e aí ter essa curiosidade de descobrir por que é dessa forma e não de outra. Para você colocar tudo isso em prática, eu vou disponibilizar o meu Notion com recomendações de filme, série, música, livro, enfim, tudo que você precisa. É só responder o formulário que está aqui na descrição, ou então ir no meu Instagram, @luisacasali, e me mandar no direct a palavra imersão. E eu vou saber que você quer o Notion. E esse material, normalmente, só os meus alunos têm acesso. Vai ter ali até recomendação de perfil nas redes sociais que você pode seguir, de assuntos diferentes. A ideia é você ter como um cardápio de opções e escolher o que faz mais sentido para você. Bom, se você gostou do vídeo, comenta aqui e coloca também as tuas recomendações, o que tá te ajudando nesse processo de aprender o francês. À la prochaine!